Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora nós vamos começar a nossa aula de geografia, lembrando que hoje é dia 17 de junho e nós vamos trabalhar as páginas 152 a 154, como a tia Vanessa já informou para vocês no nosso grupo, tá bom? O tema da nossa aula hoje é o meio ambiente, então ela vai dar uma fechadinha no conteúdo que a gente está trabalhando, até para nossa produção de texto lá do projeto da Agenda 21, tá bom? Eu bem observo para vocês terem a noção do que a tia Vanessa está falando. Nós vamos trabalhar aqui alguns temas como desmatamento e queimada, poluição do ar, poluição do rio, poluição dos solos. Nós vamos trabalhar também a poluição dos mares e oceanos, beleza? Então, aqui tem ações do homem dentro da natureza que estão estragando o nosso habitat natural, né? Os nossos meios, os nossos recursos. E a gente precisa entender o porquê que isso acontece para que a gente possa reverter essa situação, né? Solucionar esses problemas ecológicos que têm acabado com a nossa água, com o nosso solo, que têm acabado com o nosso ar. A qualidade está cada vez pior. Então, se a gente estraga demais, vai chegar uma hora que não vai ter mais recursos, nem vai se renovar mais, né? Então, vamos ficar atentos aí. Na página 152, nós temos as seguintes informações. Vocês vão pegar o lápis de vocês, vão marcar o que vocês acham importante, certo? Olha, meio ambiente no Brasil. As intensas transformações ocasionadas pela ação do ser humano em nosso país têm provocado graves problemas ambientais. As ações do ser humano. Esses problemas podem ser observados tanto nas cidades quanto nas áreas rurais e são decorrentes principalmente do avanço da urbanização e da ampliação das atividades econômicas que exploram cada vez mais os recursos da natureza. Então, quando o homem ele deixa o campo, vai morar na cidade, já tem uma degradação ambiental terrível. E isso piora quando o homem ele quer, de alguma forma, melhorar os seus recursos financeiros. Então, ele vai inventando atividades econômicas, formas de se ganhar dinheiro e, geralmente, isso acaba com a nossa natureza. Vou dar o exemplo para a gente aqui do nosso cerrado, em que as principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária e a extração. Extração geralmente vegetal. Então, dentro do nosso cerrado, nós temos 3 meios de se ganhar dinheiro e os 3 acabam com ele, acabam com o cerrado. As plantações, a criação do gado, geralmente o gado de corte, aquele gado que não é só o gado leiteiro, que você tira o leitinho da vaca e pronto. O gado de corte é aquele que você precisa de uma área muito grande para você criar o gado, para depois ele ser abatido e vende-se a carne. E geralmente essa carne nem é usada aqui dentro do Brasil totalmente. Ela é exportada, então isso tem que ser numa quantidade ainda maior, né? E nós temos aí, por exemplo, a extração do ferro gusa, que acaba com a nossa natureza, e a extração do carvão vegetal, tá? Que também é muito recorrente, não aqui no nosso estado de Goiás, propriamente dito, mas nós temos aí estados do Nordeste, onde nós temos boa parte do nosso cerrado que estão acabando com esse nosso habitat, tá bom? Vamos analisar as características dos principais problemas ambientais que ocorrem em nosso país. Desmatamento e queimadas. Eita, esse aqui parece que desmatamento e queimada tem sido sinônimo de Goiás, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Extensas áreas de vegetação nativas têm sido desmatadas e substituídas, sobretudo, por pastagens para a criação de gado, por grandes lavouras de monoculturas, principalmente de soja e milho. Ó, pareceu um tiro aqui no meu peito. Não é o que nós temos feito? Professora, mas eu não planto, eu não crio gado. Pessoal, mas a nossa sociedade silvaniense vive disso. Olha quantas lojas agrícolas que nós temos na nossa cidade. Olha quantas lojas de trator nós temos na nossa cidade.
Olha a quantidade de pessoas que vivem da plantação de soja, de milho, de sorgo, não é verdade? Então a gente vê que a economia da cidade gira em torno disso. Isso é importante porque a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Só que nós também temos que tomar cuidado com o impacto que isso tem causado na nossa natureza. Pode ser feito de maneira mais consciente. Pode se dar, por exemplo, o tempo da terra se recuperar e não ficar plantando, né? Precisa-se de um tempo. Existem estudos que falam sobre isso, que a gente precisa recuperar esse solo, porque senão ele vai ficar empobrecido. Aí deixou o solo pobre, o que é que se faz? Arrenda uma outra fazenda e vai plantar lá naquela outra fazenda. Ou então derruba uma mata ciliar, que preserva os leitos dos nossos rios. E aí, o que que acontece? O rio seca, a gente fica sem água, falta água na cidade, falta água na zona rural. E aí? Nós não somos Deus, não, gente. Nós precisamos tratar a nossa natureza com cuidado, porque senão um dia ela acaba, né? Ó, esse desmatamento tem ocorrido principalmente nas áreas de fronteira agrícola e econômica do país, e tem devastado em especial as formações de cerrado e de floresta amazônica. As queimadas também vêm assolando as formações vegetais, exterminando milhares de espécies vegetais e animais, além de causar poluição do ar. Quando nós falamos dessa queimada, aqui o nosso bioma, ele inclusive ele está adaptado a essas queimadas. Vocês sabiam disso? As árvores que nós temos dentro do nosso cerrado, elas são pequenas, né, de baixo porte, geralmente, e elas são bem retorcidas. E elas já estão preparadas para as queimadas naturais, porque o tempo fica muito seco e a propagação do fogo é muito maior. Mas também tem aquelas queimadas causadas para preparar o solo para a plantação, ou para retirada de árvores, para eliminar um espaço ali, para poder usar uma propriedade. E isso tem acabado com o nosso solo, com as nossas árvores, matado os nossos animais e poluído o nosso ar. E aí, será que vale a pena esse recurso aqui, ó? Estamos vivendo num deserto daqui a pouco, né? A poluição do ar. A intensa poluição atmosférica, causada pela emissão de gases tóxicos lançados pelos escapamentos dos veículos e pelas chaminés das fábricas, é um grave problema ambiental, principalmente nos grandes centros urbanos. Localmente, esses gases tóxicos podem causar doenças respiratórias e, em escala global, a poluição atmosférica tem intensificado interferências nos climas da Terra. E a gente vê a quantidade de gases tóxicos que são levados ao nosso ar aqui dentro da nossa cidade. Como é que se ganha dinheiro aqui na nossa cidade? Vamos pensar. Quais são as nossas atividades econômicas? Tem as pessoas que plantam e colhem, né? Claro. Tem as pessoas que criam gado dentro das propriedades rurais, beleza? Tem as pessoas que vivem do comércio. Tem as pessoas que trabalham nas cerâmicas. Olha o tamanho daquelas torres das cerâmicas. Olha a quantidade de poluente que elas nos soltam. Conta nos dedos aí para vocês verem quantas cerâmicas que nós temos aqui na nossa cidade. É bastante, né? Professora, mas é a forma que as pessoas têm de ganhar dinheiro. Sim, só que a gente tem que diminuir os impactos que isso causa dentro da natureza. Se a gente degrada, a gente tem que ter contrapartidas ecológicas para melhorar esse problema, amenizar esse problema. Como é que a gente, por exemplo, acaba com a poluição do ar? Como é que a gente purifica o nosso ar? Não é plantando árvores? Deveria ter uma lei falando sobre isso, né? Olha, para a quantidade de monóxido de carbono lançado no ar aí da sua empresa, da sua cerâmica, você tem que plantar tantas árvores e fazer ações ambientais recorrentes a isso, né? Agora, e a poluição dos rios? A poluição dos recursos da água caracterizam-se nas áreas urbanas pelo lançamento de esgoto doméstico, ou seja, provenientes das residências, assim como pelos resíduos descartados pelas indústrias sem devido tratamento.
No campo, os agrotóxicos e outros produtos químicos lançados nas lavouras são levados pela água das chuvas, tanto para o lençol da água subterrânea, quanto para os rios mais próximos, contaminando suas águas, fauna e flora. E aí? A gente contribui ou não para essa poluição da água? Contribui, né? Tem coisas que não nos cabem. Por exemplo, a gente precisa do poder público para fazer o tratamento de esgoto de forma adequada. Aqui na minha rua, por exemplo, não tem tratamento de esgoto. Isso é um problema, né? Tantos outros lugares da nossa cidade não tem tratamento de esgoto e o esgoto cai lá nos lagos artificiais, né? Ou cai diretamente dentro dos córregos, dos rios, e isso polui a nossa água, além da quantidade de plantações que nós temos cada vez mais perto de nós. Gente, vocês acham que quando tem um avião que passa, pulverizando o veneno em cima da lavoura, esse veneno ele só fica ali, na plantinha? Não venta não, né? Esse veneno ele não é espalhado não, né? É assim. Eu já falei pra vocês sobre isso. Aqui na minha casa não tem nenhuma plantinha que dá fruta, mas porque tem uma plantação logo aqui no fundo da minha casa. Já morreu um pezinho de mexerica, meu pezinho de acerola não produz mais, produzia, ficava carregadinho. Não produz mais, por conta do veneno. Vai matando a plantinha ao longo do tempo. Não é não é algo que controla o pezinho de acerola, é pra soja. E aí? Como é que a gente faz? E quando chover? Esse veneno vai escorrer para onde? Ele, além de estar no ar, ele vai contaminar a nossa água, que vai escorrer para o rio, e também vai contaminar o nosso lençol freático. Então, como nós somos o berço das águas aqui no Brasil, essa água ela já tem sido contaminada há muito tempo, porque o nosso solo é arenoso e ele chupa a água, ele filtra. Como é que ele vai decidir que tipo de componente que vai dentro dessa água que vai ser chupada pelo nosso cerrado? Complicado, né, gente? Dá até uma descrença, né, de pensar nisso. E a poluição do solo? O uso de agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas e outros produtos químicos utilizados intensamente para aumentar a produtividade nas lavouras provoca a contaminação dos solos. Com a ocorrência de chuvas, esses agrotóxicos acabam por contaminar rios e outras fontes de água, como vimos anteriormente. O descarte de resíduos sólidos do lixo em lixões a céu aberto também tem ocasionado a contaminação dos solos, tanto no campo quanto nas cidades. Como que o nosso descarte é feito, gente? Em lixões. Não é uma tristeza? Uma cidade com aproximadamente aí 20 mil habitantes. Olha a quantidade de lixo que não é produzido. E o que é feito lá no nosso lixão? Que fica ali, ó, próximo a Vianópolis, indo para Vianópolis. O que é feito com ele? Ainda vão lá, ainda incendeiam, ainda colocam fogo para acabar de contaminar ainda mais, né? O lixo, ele produz um resíduo tóxico chamado de chorume, que é um líquido. E aí ele vai contaminando o solo, é como se fosse um ácido. Ele vai corroendo tudo que tem ali. E esse chorume, ele contamina o solo, a água e o ar. Ele não pode ser descartado a céu aberto. Ele precisa ser descartado, no mínimo, em um aterro sanitário. Por que isso não é feito? Tem lei para isso. Por que isso não é feito? Ó, por conta de recursos financeiros. Precisa de investimento. Quem que quer investir em lixo? Quem vê o lixo? Vou falar a mesma coisa que eu sempre falo para vocês, pessoal. Tomem atento sobre isso. Fiquem atentos. Olha, o nosso lixo, ele não é jogado fora. Ele é jogado dentro do planeta. Ele não vai para o espaço. A gente só tira ele da nossa casa e acumula ele num lugar só. E esse acumular de lixo lá naquele lugar pode ocasionar muitos problemas para a nossa saúde. Não é verdade? Como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para controlar isso? Diminuir o consumo de industrializados, de embalagens, o consumo de lixo. Ai, professora, mas é tão bonitinho, tem embalagens que são tão lindas, mas elas viram lixo.
Um ponto muito importante é a gente comer o mais natural possível, porque isso não tem lixo. E o lixo que é produzido em uma fruta, uma verdura, por exemplo, o que acontece? Ele pode virar um tipo de adubo, né? A gente pode fazer a compostagem desse material. Nós temos que ter consciência. Agora, se eu chupo 10 balinhas só na parte da manhã, olha a quantidade de papelzinho de plástico que eu não vou gastar. Aí eu tiro, mas é muito pequenininho, mas não é só você que consome. É um pacotinho de bolacha, papelzinho pequenininho, é só dobrar ele. Não é assim que se faz, tá? A gente tem que ter consciência. Página 154 fala o seguinte, ó. Poluição dos mares e oceanos. E lembra do que a tia Silvana falou pra gente, hein, na nossa aula do MIT. As águas oceânicas têm sido intensamente poluídas nas regiões litorâneas, principalmente onde se localizam grandes centros urbanos. O lixo descartado nas praias e o despejo de esgoto diretamente no mar são as principais causas dessa poluição. As águas oceânicas também são afetadas por derramamento de petróleo, e essa poluição tem sido causadora por vazamentos acidentais em grandes navios petroleiros, nos portos e plataformas de extração localizadas em alto mar. Também ocorre a poluição por descarga intencional de petróleo durante a lavagem dos tanques e equipamento dos navios, e essa poluição prejudica inúmeras espécies da fauna e da flora marinhas, principalmente em áreas portuárias ou nas rotas dos navios. Que coisa mais tensa, né? E eu não sei se vocês se lembram, mas a tia Silvana falou pra gente aquele dia que ela trabalha observando as algas, né? Que ela procura um bichinho bem pequenininho, que fica ali entre as algas. Que esse é o trabalho dela. Vocês se lembram que ela disse pra gente que as nossas algas marinhas, elas produzem muito mais oxigênio do que as plantas que nós temos, por exemplo, na floresta amazônica? E se esse lixo é descartado no mar? Não vai matar as algas? Não vai matar os animais marinhos? Vocês sabiam que tem gente que joga o lixo no fundo do oceano para melhorar o descarte? Quantas espécies de animais já não morreram por conta da contaminação dos nossos mares e oceanos, né? Muitas espécies, inclusive, já foram extintas por conta disso. Então, nós temos que ter, consciência, tá? Qual que é a nossa atividade de geografia de hoje? Ela é uma atividade complementar. Você vai usar o seu conhecimento que a tia Vanessa está passando para vocês hoje, essas informações sobre poluição, queimadas, a forma que nós temos visto o nosso meio ambiente, você vai colocar naquele texto que você está tentando fazer desde ontem para o nosso concurso do projeto da Agenda 21. Professor, é obrigatório? Gente, é obrigatório participar do concurso? Não. É obrigatório fazer atividade? Sim. Como assim, professor? Eu te propus uma atividade e você não pode se recusar a fazer. Por quê? Porque isso é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, você vai fazer sim, tá bom? Você vai fazer, a tia Vanessa vai avaliar com uma notinha de língua portuguesa, geografia e ciências, porque faz parte das nossas 3 matérias. Ele é interdisciplinar, tá bom? Então, aí, para a gente fechar a nota do bimestre, eu preciso dessa redação em mãos, tá certo? Os alunos que tiverem dificuldade, podem entrar em contato comigo, tá bom? Hoje eu vou estar na escola ajudando alguns alunos no reforço, mas vocês podem estar entrando em contato comigo sem problema nenhum. Vou dando algumas pausas lá com os meninos, vou ajudando vocês também, tá bom? Um beijo!